Meu nome é Ivan Lima e eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês a teoria mais malucas desse mundo. Dessa vez, eu quero apresentar uma teoria que envolve o destino da humanidade. O que você sabe sobre a famosa energia renovável? Muitos cientistas afirmam que esse tipo de energia é o que pode salvar o planeta, principalmente por causa das mudanças climáticas. E, de fato, há um consenso na comunidade científica de que as energias renováveis são a solução para o nosso planeta. Será que passamos esse tempo todo sendo enganados por essas propagandas falsas? Será que essa conversa de energia renovável sempre foi balela? No ano passado, 50 das 174 turbinas do que será o maior parque eólico do mundo no mar começaram a funcionar. Chamado de Hornsea One, o objetivo das 50 turbinas é conseguir gerar eletricidade para mais de 287 mil casas. Planejado para estar 100% pronto em meados de 2020, quando estiver funcionando com força total, o parque eólico irá abastecer mais de 1 milhão de residências no Reino Unido com eletricidade limpa. O projeto custou bilhões de dólares e, como estamos falando de coisas importantes, como salvar o planeta, acho que é válido a humanidade investir em projetos como este. Mas até que ponto as energias renováveis valem a pena? Será que não estamos sendo muito otimistas em relação a esse tipo de energia? Bom, vamos aos fatos. Como eu disse anteriormente, quase 100% da comunidade científica acredita que a mudança climática é real e um problema que precisamos combater hoje para que as próximas gerações não sofram tanto. As catástrofes ambientais, como secas, inundações, temporais e ondas de calor, são consequências do aquecimento do planeta. Segundo a ONU, esses eventos extremos provocaram a morte de mais de 600 mil pessoas entre 1995 e 2015. Embora os cientistas não consigam apontar o quanto desse número está relacionado diretamente com as alterações climáticas, mas, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Catástrofes, o número de desastres e catástrofes relacionados ao clima praticamente dobrou na última década. São números assustadores e cientistas indicam que todas essas mortes prematuras poderiam ser evitadas caso a humanidade conseguisse baixar apenas 1,5 graus. O que é mais assustador é a quantidade de países que parecem não ligar para essa situação, pois são poucas as nações que investem bilhões em energias renováveis. A Alemanha, por exemplo, hoje tem entre 40% a 50% de sua energia oriunda de fontes renováveis, como a eólica e a solar. Vamos fazer uma breve análise na energia renovável mais popular da Alemanha, a eólica. As turbinas eólicas são incríveis pelo fato de ajudarem a reduzir a emissão de CO2 na produção de energia. Porém, é produzido uma enorme quantidade de CO2 para construir essas turbinas, seja para fundir o metal ou para fabricar as enormes lâminas. Mas, depois que uma turbina está em funcionamento, estima-se que uma turbina eólica cubra seu prejuízo em cerca de 5 meses. Mas a baixa produção de dióxido de carbono não anula o fato de que as lâminas eólicas matam milhares de pássaros e milhões de morcegos todos os anos. E isso inclui algumas espécies em extinção. Já a energia solar, mesmo sendo uma ótima escolha, também tem seus problemas. Os painéis solares são produzidos para durarem entre 20 a 25 anos, e isso é ótimo. O problema é que, com sua popularidade, começaram a aparecer placas, que não têm uma vida útil tão longa assim. São mais baratas e acabam sendo uma opção mais acessível. Com uma média de 5 anos de vida útil, essas placas estão repletas de materiais tóxicos, como chumbo, cádmio e cromo, que podem causar sérios problemas para a saúde humana. Quando uma placa se quebra, os produtos tóxicos podem penetrar no solo e ir parar, por exemplo, na água.
Até então, ainda não existe uma maneira de descartar essas placas com segurança. E é bem provável que os países mais ricos enviem os painéis solares para os mais pobres, como é feito com boa parte do lixo eletrônico. Esses são apenas alguns dos problemas iniciais das energias renováveis. Mas ainda existem outros problemas relacionados à produção da quantidade de energia. A energia eólica e solar dificilmente produz uma quantidade de energia satisfatória, ou seja, sempre teremos que ter uma fonte mais consistente para cobrir as paradas de energia renovável. Pode ser que, no futuro, seja criada uma bateria capaz de armazenar quantidades abundantes de energia das fontes renováveis, o que irá nos dar energia quando o vento não estiver soprando ou quando o sol não estiver brilhando. Mas atualmente estamos longe de criar uma bateria tão poderosa. Até agora, a maior bateria foi construída pela Tesla e pode sustentar cerca de 30.000 casas por uma hora. Ou seja, sem um conjunto de baterias enormes e caras, a energia solar e eólica tem problemas para nos manter com 100% de energia. Ainda existem os problemas relacionados com o uso da terra e as consequências no meio ambiente. Para construir enormes parques com turbinas eólicas ou painéis solares, geralmente áreas com, no mínimo, 5.000 metros quadrados, precisam perder toda a sua vegetação, o que, consequentemente, também acaba com o habitat natural da vida selvagem. Porém, isso é péssimo para o ecossistema de um lugar. Só para vocês terem uma noção, para alimentar todo o Reino Unido usando apenas a energia eólica e solar, seria preciso ocupar cerca de 25% da superfície terrestre do país, retirando toda a vegetação, a vida selvagem e transformando em parques eólicos e solares. Se fizermos uma comparação com outras fontes, ficamos assustados com a discrepância do retorno de energia. Enquanto parques eólicos têm um retorno de 25 watts por metro quadrado, a energia nuclear consegue produzir 1.000 watts por metro quadrado, o que prova que as energias renováveis são ineficazes quando o assunto é o uso da terra. Atualmente, o Reino Unido tem um planejamento para essa década de 271 parques eólicos, e metade deles já estão sendo construídos. Mas apenas 25 deles serão no mar. Com isso, existe um questionamento interessante. Se a gente destruir enormes áreas na natureza para termos energia renovável, não estaríamos também destruindo o mundo? Não é um pouco contraditório para vocês destruirmos o meio ambiente para evitar lançar dióxido de carbono na atmosfera? São questionamentos interessantes que nos fazem pensar sobre a eficácia da fonte de energia renovável. Mas e a energia nuclear? Será que ela não poderia ser uma boa opção? É fato que a energia nuclear não é vista com bons olhos, principalmente com sua associação a ogivas nucleares e ao acidente de Chernobyl. Mas você não pode ignorar as pesquisas, pois a energia nuclear é estatisticamente uma forma mais segura e confiável de produção de energia. Muitos países desativaram reatores nucleares em favor de fontes renováveis. Mas em uma reviravolta irônica do destino, a nuclear pode ser a fonte de energia que poderia salvar nosso planeta. Usinas nucleares produzem zero emissões de carbono. Seu único subproduto é o lixo nuclear, que é 100% contido e não é jogado no meio ambiente. Além disso, o lixo nuclear pode ser reutilizado em reatores várias e várias vezes. Apesar do processo produzir CO2, quando fazemos uma comparação com os parques eólicos ao longo do ciclo de vida, a quantidade de CO2 que é produzida é a mesma, levando em consideração também a fabricação e manutenção regular. Vamos tentar usar um exemplo real para fazer uma comparação entre a energia nuclear e a energia renovável. A Alemanha fez fortes investimentos em energias renováveis e desativou 17 dos seus reatores nucleares. Além disso, Angela Merkel quer remover
todos os reatores nucleares até o ano de 2022. Atualmente, cerca de 6% da energia da Alemanha tem origem nuclear. Agora vamos pegar um exemplo oposto. Diferente da Alemanha, a França decidiu investir pesado em energia nuclear como sua principal fonte de energia. Só para vocês terem uma ideia, atualmente, os franceses têm cerca de 58 reatores ativos e mais de 80% de energia da França vem da energia nuclear. E adivinha quem tem mais emissão de CO2? Os dados indicam que as emissões de CO2 per capita da Alemanha são mais do que o dobro da França. Além disso, na França, a energia é extremamente barata, enquanto os alemães pagam o dobro em comparação aos franceses. E aí? Você acha que realmente devemos repensar o uso de energias renováveis? Vale lembrar que eu não estou tentando depreciar esse tipo de fonte de energia. Aliás, eu acho que elas têm um papel muito importante para salvar o nosso planeta. Mas precisamos colocar tudo na ponta do lápis para saber o que vale mais a pena para salvar o mundo. Será que passamos a vida inteira sendo enganados? Será que as fontes de energias renováveis são apenas boatos e nós deveríamos estar pensando em investir em energia nuclear? Bom, eu vou ficando por aqui, mas deixo estes questionamentos para vocês. E se for verdade?